Muito bom dia a todos os presentes. Eu quero saudar a todos aqui nesta ocasião e o faço na figura do ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Ministro, em seu nome, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. É uma grande satisfação estarmos aqui todos juntos. Em nome do Dr. Samuel Gulima, eu cumprimento a todos os desembargadores, todos os juízes, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e faço uma saudação às senhoras e senhores aqui nesta manhã, quando aqui refletimos no 12º Congresso do TRT da 15ª Região, quando refletimos a respeito, nesta manhã, do trabalho urbano degradante. Meus senhores e senhoras, permitam-me dizer logo de início que quando se reúnem os juristas do trabalho, ligados às questões do direito do trabalho, em geral se imagina que toda grande reflexão a respeito do direito do trabalho já tenha se consolidado com o passar do tempo, de tal sorte que no presente momento nos resta apenas o ajuste pequeno do cotidiano a respeito das questões como, por exemplo, as do dia a dia do próprio processo do trabalho. Então, alguns imaginam que nós temos pouca coisa a vencer na atual situação do Brasil e do mundo, em termos de conquistas do próprio direito do trabalho. Este tema com o qual se inaugura este 12º Congresso, o trabalho degradante, aqui em específico o trabalho urbano degradante, é uma prova de que o direito do trabalho no Brasil ainda está sendo construído. E eu diria mais, no Brasil e no mundo, este é um problema que se levanta na ordem social, econômica, política, jurídica e cultural, envolvendo cada vez mais uma comunidade não apenas nacional e o direito não apenas do próprio país, como no caso do Brasil, mas envolvendo, eu diria a todos, o mundo inteiro, portanto, trazendo a nós um problema de ordem universal. Nosso querido doutor Luiz Alexandre de Faria nos deu uma aula aqui nesta manhã a respeito das questões do trabalho degradante, urbano em específico, e já de início se demonstra o quanto o problema econômico da degradação do trabalho não se esgota no nível de um país. Empresas que vão auferir o seu resultado lucrativo em outros países, mas têm o trabalho num país da periferia da ordem econômica do mundo. Eu penso que é chegado o momento, dado o fato de que o Brasil tem uma Constituição Federal que consegue consolidar os seus mais importantes princípios que dizem respeito ao direito do trabalho, eu penso que é chegado o momento em que todo o direito do trabalho, toda a cultura do profissional do direito do trabalho, eu falo aqui tanto aos excelentíssimos juízes, desembargadores, magistrados, ministros dos tribunais, mas também aos profissionais do direito, e tenho certeza, advogados aqui presentes, todos os que lidam com o direito no cotidiano, é preciso que nós entendamos, no atual momento, quais são as fronteiras com as quais devemos trabalhar na nossa ordem jurídica, e não apenas nos valermos do que já está dado, do que já está consolidado, mas agora, penso eu, é necessário que toda a cultura jurídica e do direito do trabalho se compreendam em luta, em processo, em conquista de algumas afirmações que são necessárias, inclusive, para a própria decantação, para o próprio estabelecimento de um sistema completo do próprio direito do trabalho na realidade atual. Parece peculiar que o tema do trabalho degradante esteja surgindo no atual momento, e muitos imaginam que isto se dê pela razão de que o jurista está tendo maior consciência. A sensibilidade do jurista aumenta, a sua consciência e compreensão do mundo também aumentam, de tal sorte que em um certo momento ele passa a ver problemas onde antes ele não os via. Isto é uma verdade. Ele começa a ver coisas que antes não enxergava.
Uma das razões muito simples para isso, senhoras e senhores, é o fato de que, quase sempre, uma realidade como a brasileira lidou com casos de massa, casos graves, de afronta aos mínimos direitos do trabalho. Portanto, quando se assentou um quadro normativo no Brasil, desde a Constituição até a legislação infraconstitucional, quando se assenta um quadro de perspectivas jurídicas normativas mínimas, é a hora de ver aonde restaram ainda os déficits de normatização de legislação. Portanto, o trabalho degradante seria um desses espaços que ainda não foram legislados, consolidados doutrinariamente, trabalhados jurisprudencialmente. É um espaço que resta e a sensibilidade do jurista, então, nesse momento, entenderia que é a ocasião, que é, então, a circunstância de trabalhar com essa questão. Eu reputo que esta seja uma das causas pelas quais o trabalho degradante é hoje um assunto novo dentro da cultura do direito do trabalho. Dentro dos congressos, dentro dos debates, dentro dos estudos da própria universidade, este é um tema que se levanta por conta da cultura e da sensibilidade do jurista. Mas eu penso que há uma segunda razão tão importante quanto a primeira e trágica. Enquanto a primeira é um louvor do jurista, o jurista se abriu para ter consciência de um problema, a segunda é uma questão social de alta tragédia. E essa questão, minhas senhoras e meus senhores, diz respeito à involução, e não há outra palavra a dizer, a involução das relações de trabalho no mundo nas últimas décadas. Eu penso que é chegado o momento, e aqui neste congresso do Tribunal Regional do Trabalho, um tribunal em relação ao qual eu tenho um profundo carinho, enfim, desde dos velhos, dos antigos desembargadores desta casa, eu falo aqui em nome do Dr. Antônio Mazzuca, que aqui me dá alegria de há muitos anos estar convivendo consigo, já dos tempos da presidência, doutora Olga Gomieri, minha especial e querida conterrânea, e todos os desembargadores e juízes aqui presentes, doutora Patrícia, falo em nome da primeira instância dos juízes do TRT, eu penso que é chegado o momento de darmos um passo em termos de compreensão dos problemas jurídicos trabalhistas nos dias de hoje no Brasil. O trabalho degradante, urbano e rural, pode servir de exemplo deste índice, deste termômetro de como andam as relações do emprego e do trabalho no Brasil e no mundo, e, acima de tudo, como a própria lógica do direito do trabalho tem lidado com a questão. Durante muito tempo, durante o século XX, tudo o que se conheceu de direito do trabalho no Brasil e no mundo tinha por dimensão uma economia que era quase sempre regionalizada geograficamente nos estados-nação. O Brasil tinha a sua economia, Paraguai tinha a sua, Argentina tinha a sua, de tal sorte que, dada a condição econômica de um país, dada a condição política também no país, cada qual desses países tinha o seu direito. O direito do Brasil alcançou uma sistematização do trabalho na década de 1940, alguns países antes, na Europa em especial, outros depois, de tal sorte que nós tínhamos uma economia por país, uma cultura jurídica por país, uma cultura de valores, inclusive de trabalho por cada país, e um direito correspondente. O que ocorre é que nos últimos tempos nós temos uma economia que produz num lado para vender no outro. O trabalho urbano degradante é o exemplo típico de um problema que se apresenta numa rede, numa ponta no Brasil e a outra ponta na Europa, por exemplo, e a partir daí os problemas jurídicos passam a ser então internacionais, transnacionais. Mas não é só isso. Minhas senhoras e senhores, é peculiar dizer isso no ano de 2012, no Congresso do TRT, mas até hoje eu acompanho, em termos de reflexão teórica, o direito do trabalho na Faculdade de Direito da USP, na Faculdade de Direito do Mackenzie, as universidades nas quais leciono já há muito tempo. Eu acompanho a cultura do jurista do direito do trabalho
E há muito tempo o Brasil tem uma espécie de vergonha de dizer o seguinte: as condições de trabalho no Brasil são piores do que nos países ditos de primeiro mundo, portanto, o nosso direito tem que enfrentar esta circunstância. Nosso direito continua igual, nossas condições de trabalho continuam iguais, quase iguais ao que sempre foram, praticamente iguais ao que sempre foram. E os países desenvolvidos involuíram em termos de compreensão econômica, de relação social, de cultura jurídica, de tal sorte que hoje a Europa, os Estados Unidos, aquilo que antigamente se chamava de mundo capitalista desenvolvido, tem cortado direitos trabalhistas e direitos sociais. E por que é importante, nesta circunstância, ao abrir este evento, falar deste fato peculiar? Alguns poderiam dizer, é para a vaidade e orgulho do Brasil ou para uma espécie de ufanismo. Deixando o ufanismo de lado e o pouco de vaidade ou de orgulho que resta em estar no mesmo lugar e os que estavam à frente voltar para trás, enfim, em ver que o primeiro se igualou ao segundo no patamar do segundo e não o segundo indo para o primeiro, tirando o ufanismo correspondente, a razão de ser disto, minhas prezadas senhoras e senhores, a razão de ser disso é muito simples. A causa pela qual o mundo involui em termos de condições do trabalho é o momento, gera o momento a partir do qual o Brasil passa a ter uma responsabilidade em termos de direito do trabalho que até então não tinha. Até então nós dizíamos o seguinte: o Brasil não serve de modelo para ninguém. O resto do mundo tem coisa melhor do que o Brasil. Hoje, no entanto, é preciso que nós venhamos a entender que se alguém nos disser que a legislação da Europa não está coibindo a questão do trabalho degradante, porque uma involução legislativa, uma involução das condições sociais da Europa assim o fez, ou que os Estados Unidos estejam cortando as suas condições de direito de trabalho, porque nunca foram muito grandes, e podem, inclusive, involuir, chegará um momento em que alguém no Brasil dirá: se cortaram na Europa, se cortaram nos Estados Unidos, é preciso cortar aqui. No caso, por exemplo, das empresas que aqui produzem com trabalho degradante e vendem na Europa, o argumento de daqui a 4 ou 5 anos que juristas farão no Brasil é o seguinte: se lá na Espanha o jurista espanhol não se preocupa com o caso, por que nós aqui vamos nos preocupar? Eles que têm que se preocupar primeiro. A gente se preocupa com isto subsidiariamente. E, meus senhores, agora vem um ponto no qual igualar-se economicamente às grandes potências do mundo gera sobre os ombros do jurista brasileiro uma responsabilidade ímpar, como jamais ele pôde pensar. Ser a 6ª ou 5ª economia do mundo, no caso do Brasil, gera também da parte do jurista do direito do trabalho a responsabilidade de ter um dos direitos trabalhistas mais avançados do mundo. E pasmem, até o ponto em que alguém disser melhor que o dos Estados Unidos, melhor do que o da Europa. E não é porque os Estados Unidos tenham dado muitos direitos trabalhistas, é porque dão muito poucos direitos trabalhistas. Chegará um momento em que nós precisaremos perguntar se até as condições nossas, inclusive do trabalho no plano internacional, do direito internacional do trabalho, no Mercosul, são suficientes para todos os países. Hoje, nós estamos aqui numa quinta-feira, há 6 dias atrás, houve um golpe no Paraguai. Houve uma deposição de presidente no Paraguai. E isto está envolvido com muitas causas que se ligam ao direito do trabalho. Como bem foi dito, as condições econômicas do trabalhador em situação degradante no Brasil envolve também a sua condição de trabalho nos países irmãos do Brasil, inclusive países vizinhos de fronteira, como no caso do Paraguai ou no caso da Bolívia. Lidar com a situação de que nos encontramos numa ordem econômica distinta é fundamental, porque daqui a pouco começa o cântico pelo fim do direito do trabalho no Brasil, pelo fim da condição especial que tem o direito do trabalho no Brasil. Há 15 anos atrás, esse cântico já existia. Foram os tempos do chamado neoliberalismo. Se dizia, então,
que não deve haver justiça do trabalho, nem direito do trabalho, nem magistrado do trabalho e nem nenhuma profissão afim à especialidade do direito do trabalho, porque qualquer relação trabalhista seria uma relação necessariamente de direito civil. Duas partes fazendo contrato em pé de igualdade. O que sustenta o direito do trabalho no Brasil faz 80 anos, do tempo em que começa o debate sobre a consolidação das leis trabalhistas. O que sustenta a lógica do direito do trabalho é o fato de que a relação de trabalho é desigual. Se nós não começarmos por esta relação, nós não temos nem sequer a razão de ser desta especificidade do direito do trabalho, da justiça do trabalho, que então se tornaria um ramo administrativo de uma justiça comum ordinária, que podia ser geral, então cível geral. Nós perdemos a razão de ser da especificidade do próprio direito do trabalho. Esta razão de ser, no entanto, deve ser mantida, ainda que muitos digam que o mundo vem evoluindo na condição do trabalho. O Brasil não tem evoluído demais. O Brasil basicamente tem resistido com a Constituição e com a CLT. E como boa parte do mundo não resiste, esta parte do mundo tem chegado próxima de nós. A questão do trabalho degradante talvez seja o símbolo, o dístico, do que resta a nós para ter um mínimo sistema de proteção ao trabalho no Brasil, regulado normativamente. Há condições de trabalho que têm escapado daquele que é o senso comum, ou a percepção comum do jurista, do fiscal, daquele que organiza e olha pelas relações de trabalho no Brasil, e é preciso fazer uma soma de conhecimentos, de práticas, de atividades jurídicas, inclusive, para que se dê conta deste espaço que ainda resta cumprir dentro do direito do trabalho. A questão do trabalho degradante, penso que seja fundamental, porque até o presente momento, em termos de consolidação, ela se vale quase que da intuição do jurista. O jurista encontra princípios no ordenamento jurídico, desde a Constituição até os princípios extraídos das normas legais, portanto da legislação vigente, e com este emaranhado de princípios, o jurista consegue concluir que certas situações do trabalho escravo, do trabalho degradante rural e urbano, devem ser combatidas por meio de uma afronta a uma série de princípios já dados e estabelecidos. Mas é chegado o momento em que se possa aqui fazer uma sistematização em termos de doutrina, em termos de jurisprudência, e quiçá é um passo a chegar em termos de normatização, para que se tenha no Brasil uma cultura estabelecida, decantada, para que os tribunais, como o TRT da 15ª Região, mas todos os tribunais do Brasil, possam trabalhar com a questão do trabalho degradante, tendo inclusive os parâmetros pelos quais a realidade social encara o problema e consegue juridicamente dar um prosseguimento a essas demandas e a essas questões. Para que isto se dê, para que isto aconteça, é preciso lembrar que a realidade social, ela não depende meramente da cultura do jurista. Eu disse do trabalho degradante com duas causas. Uma, o entendimento ou não entendimento do jurista em relação à própria condição desse trabalho. Duas, as condições econômicas e sociais do Brasil e do mundo. No que diz respeito à cultura do jurista, penso que esta cultura possa ser sensibilizada. É muito difícil encontrar um jurista que, em sã consciência, venha defender o trabalho em condições degradantes. Não diz em público. No máximo, alguém pode sonhar com isto no seu coração e dizer, eu quero ter um escravo particular. No máximo, mas ele não diz em público. A maioria das pessoas já tem consciência sobre isso. Mas permitam-me, senhoras e senhores, dizer que a consciência não basta. É preciso o entendimento profundo e sistemático, eu diria que quase que filosófico do direito do trabalho, para observarmos como que na prática se nega a teoria que nós próprios queremos. Uma das causas fundamentais dessa negação na prática da teoria é quando nós, juristas, começamos a insistir na diferença que em certos momentos beira a xenofobia entre o trabalhador local, nacional e o trabalhador que veio de outro país. Um dos negros do Brasil de hoje é
é o boliviano. Eu não digo que é o negro do Brasil de hoje, porque o negro do Brasil de hoje continua o negro do século XIX em termos de imaginário cultural. O racismo presente. Só que o boliviano se soma a isso. O paraguaio se soma a isso. A televisão, daqui a pouco, no jornal de esporte, diz lá, o time tal, que era muito forte, caiu perante outro time. Conclusão do jornalista, é um cavalo paraguaio. Essa expressão é muito usada por jovens de 14, 15, 16 anos. Quando o time de futebol é ruim, ele é um cavalo paraguaio. Detalhe, o Paraguai não tem uma raça de cavalo geneticamente peculiar tal. É que a expressão paraguaio, no senso comum, é aquilo que é ruim, é aquilo que é contrabandeado, é aquilo que não tem nenhuma virtude. É o país irmão nosso. É o mais próximo, aliás, país para a maioria dos brasileiros que se encontram aqui no Sudeste. É o país irmão mais próximo, inclusive em termos de distância geográfica. Para nós, paraguaio, no nosso senso comum, é um outro muito ruim. E de tal modo, quando nós começamos a dizer que primeiro o direito para nós e depois para o vizinho, nós estamos praticando a mesma cultura jurídica e política que se dá, por exemplo, na Europa. Primeiro o direito europeu para os europeus. Depois, se der tempo, vêm os árabes. E se não der tempo, expulsam-se os árabes. Ou seja, a cultura da xenofobia está implícita no pensamento do jurista. A do trabalho degradante está explícita. Todo jurista defende o fim do trabalho degradante. Só que ele não sabe que a sua xenofobia, que a sua recusa do outro, sendo o outro um estrangeiro, dá causa a este trabalho degradante, remanescendo, ainda insistindo em existir numa realidade como a brasileira. Portanto, o direito do trabalho há de pensar em algum momento que a solução, inclusive, para o trabalho degradante passa por uma vinculação internacional das nações que têm alguma relação econômica próxima, no caso do Brasil e América do Sul, para a resolução conjunta dos problemas sociais de todos esses países. Senão, é impossível pensarmos nós numa resolução do problema do trabalho degradante. Acima de tudo, nós temos dificuldade no direito brasileiro em trabalhar com os princípios em rede, com os princípios em emaranhado. Cada qual cuida de uma parte, em geral, inclusive em termos administrativos, os órgãos públicos são divididos por setores e aquilo que é multissetorial não é de setor nenhum. Ou seja, quando envolve uma condição específica de trabalho escravo em condições rurais, de uma mina de carvão, alguém se destaca para isto. Mas quando o trabalho degradante envolve uma generalidade de funções, envolve uma generalidade, inclusive, de relações possíveis e vários princípios, parece que aquilo que é de todos não é de ninguém. Portanto, talvez, em algum momento, a consolidação normativa, doutrinária do trabalho degradante, no mínimo doutrinária, seja fundamental para essas questões. Hoje, no Brasil, enfrenta-se o problema do trabalho degradante, tanto na zona rural, quanto o trabalho rural, quanto o trabalho urbano. Sobre o trabalho rural, nós temos uma pequena diferença, uma peculiaridade. Cada vez mais, o trabalho rural no Brasil não é um trabalho de um pequeno sitiante, de um pequeno fazendeiro, de um pequeno agricultor, é de grandes indústrias do ramo da produção dos alimentos, estas grandes indústrias, inclusive, cada vez mais se tornando multinacionais. Talvez se ligando menos ainda à lógica do direito no Brasil. Esta cultura da democratização e da dignidade humana no setor rural, todos os senhores e senhoras podem perceber a dificuldade que é o enfrentamento dessas questões no plano rural. O trabalho escravo no Brasil, no que diz respeito às condições rurais, ele às vezes é reconhecido, mas em certas ocasiões nós nunca chegamos à possibilidade de sequer pensar em instrumentos altamente legítimos, mas que na prática jamais são aceitos, nem sequer pensados, como expropriação de terra. O direito já pode, já prevê e já dá ensejo a pensar em situações como essas, mas no caso da zona rural, nós nem sequer tangenciamos no dia a dia da prática questões como essas. As questões urbanas parecem mais difíceis. Essas questões urbanas, elas têm algumas peculiaridades. São grandes indústrias, são grandes empresas. Estas empresas e indústrias têm um número muito variado e a dificuldade se dá no sentido contrário.
No setor agrário, no setor agrícola, é um só mandando numa grande região. Então, o jurista do trabalho se bate contra um. No setor urbano é a mesma dificuldade, só que ao contrário. É um jurista se debatendo com uma miríade de profissionais, de condições econômicas que dizem respeito a esta exploração do trabalho degradante. Dá no mesmo. Um é enfrentar aquele que manda numa certa localidade. O outro é enfrentar uma pluralidade e constituir a rede, que é algo extremamente original, que é algo extremamente marcante para a criatividade do jurista no seu cotidiano. O fato é que cada vez mais o Brasil tem uma espécie de exasperação, uma espécie de esgarçamento das condições, inclusive industriais. A grande economia do Brasil e do mundo hoje é financeira, não é mais industrial, de tal sorte que hoje se abriu a brecha para poder fiscalizar o trabalho degradante, eu diria, do comércio e da indústria. Esses setores não são mais tão hegemônicos na sociedade brasileira quanto foram no passado. No tempo do Brasil, da sua industrialização, da possibilidade de trazer os produtos não mais importados, mas desenvolver os produtos no Brasil, as grandes corporações industriais tinham um peso fundamental. Hoje não tem. Hoje as grandes instituições são as instituições financeiras. O capital é capital financeiro. O nosso trabalho degradante tem sido o trabalho degradante que farejamos nas condições industriais. Daqui a pouco, o trabalho degradante é das condições financeiras, mas como o setor financeiro não emprega tanto quanto os setores massivos da agricultura, da pecuária, do comércio e da indústria, talvez o problema então do setor financeiro não seja tanto do direito do trabalho, mas seja fundamentalmente uma questão de direito econômico, e aí algum dia o jurista, juslaboralista, haverá de dar a mão ao jurista do direito econômico, porque se nós não conseguimos regular nem dimensionar o espaço do poder financeiro para todos os demais setores da economia nacional, pouco resta. O trabalho degradante é a constatação da negatividade da condição do trabalho hoje no Brasil e no mundo. O trabalho é degradante. O trabalho se põe como degradante. Permitam-me dizer, isto aqui não é para fazer nenhuma escusa do trabalho degradante, é pelo contrário, é para lembrar a importância do tema. Nas condições da sociedade capitalista, todo trabalho é degradante. Todo. Porque toda pessoa se vende como mercadoria e nenhuma pessoa vale pela sua competência, nenhuma pessoa vale pela sua capacidade. A pessoa vale porque lhe pagam X pelo seu trabalho. E esta lei pela qual se paga um valor para a pessoa é lei da oferta e da procura. Quanto mais desemprego, menor o salário. Quanto mais emprego, maior o salário. Ou seja, o trabalho no mundo é regulado por oferta e procura, não é pela dignidade. As condições econômicas do mundo tentam depois, juridicamente, dar algum arcabouço de sustento e de referência ao mínimo possível dessa dignidade. Mas, em geral, as relações são profundamente econômicas e é por esta razão que a Europa, por exemplo, vê um declínio dos direitos sociais. Não é por falta de cultura do jurista europeu, não é por falta de sabedoria, é por condições econômicas e por lei de oferta e procura que fazem com que o europeu fique desempregado. E o seu salário abaixa, e aí o jurista, tentando enxugar o gelo, abaixa as condições do trabalho, de regulação jurídica do trabalho, e ao final das contas nós vemos um ciclo vicioso no que diz respeito às relações do trabalho. O trabalho degradante é o negativo da questão. E o exato positivo da questão, minhas senhoras e meus senhores, é a dignidade humana, a plenitude da dignidade humana. Quando se debate a questão do trabalho degradante, se debate o negativo, o errado, o ruim, o miserável da vida social humana, das relações sociais humanas na sociedade capitalista, mas se debate também o que passa oculto em certos momentos, o que a humanidade chama por digno, o que a humanidade chama por dignidade, inclusive nas relações do trabalho. Alguns dizem, a dignidade do direito do trabalho é o que o direito do trabalho disser que é. Isso é um problema filosófico. Se o direito do trabalho diz que certos trabalhadores estão amparados juridicamente e outros não, então a dignidade é dar amparo aos que estão lá com a previsão normativa de que devem ser amparados, os outros não. Esta resposta levaria à mesma circunstância no caso do trabalho degradante. Se o direito brasileiro nada tem a dizer sobre isso,
A dignidade diz respeito, então, às outras formas do trabalho. O trabalho degradante não é uma forma prevista normativamente, então não é trabalhável pelo cotidiano. Mas é muito mais que isso, meus senhores. A dignidade humana é um princípio de alta esperança. Temos um estoque hoje no presente, um pequeno estoque. O direito do trabalho lhe dá, inclusive em termos práticos, esta resistência do pequeno estoque da dignidade humana, as mínimas condições para o trabalho na sociedade presente. Isto o direito do trabalho tem resistido. Eu falo com muita alegria aqui à magistratura do trabalho e a todos os profissionais do direito do trabalho, falando ao Brasil todo, por meio dos livros, por meio das aulas, na universidade, convivendo com os juristas das mais variadas áreas. É possível ver que o jurista do trabalho é um dos últimos do Brasil, o jurista do trabalho, a resistir como bastião do princípio da dignidade humana. O jurista do trabalho e os juristas do direito público, resistindo como forma de compreensão do que é possível em termos de dignidade social ao povo brasileiro e ao trabalhador brasileiro. Boa parte do direito já não se preocupa mais com isso. A preocupação é como fazer lucros, e a expressão fazer lucros hoje é uma expressão comum, recorrente, como fazer lucros da sua advocacia, da sua função jurídica, do seu nome ou das suas circunstâncias habilitadas pelo próprio direito. Por conta disso, eu falo aqui a resistentes, e resistentes que devem ter, além de tudo, esperança. A resistência nos faz defender o que já temos, as condições jurídicas que já temos, e elas estão em ataque de outros. Se o mundo começa a desandar com os direitos sociais, daqui a pouco chega no Brasil, daqui a pouco começam a dizer: o direito do trabalho dá muito para o trabalhador, dá muita coisa para o trabalho e pouca, então, para a economia da sociedade. Daqui a pouco esse discurso chega, e daqui a pouco deveremos assumir o fato de que, se somos uma das nações com potência econômica maior no mundo, nosso direito do trabalho deve estar à frente. Haverá um dia em que o europeu há de copiar o direito do Brasil. Haverá um dia em que o europeu e norte-americano hão de falar no seu livro, na sua doutrina, no seu tratado, na parte de direito comparado, que o direito do trabalho deles é X, e no direito comparado do Brasil é X mais X. Até hoje, ainda no Brasil, as pessoas têm o costume de escrever livros dizendo: o direito do Brasil é tal, o direito dos povos civilizados. Então, uma espécie de racismo brasileiro e mundial. O direito dos povos civilizados é dos povos europeus, Estados Unidos. Não ocorre a ninguém que Angola seja um povo civilizado e fazer a comparação do direito positivo brasileiro com o angolano. Mas aquela comparação é fundamental a nós. A do Paraguai é fundamental a nós. As nossas condições de trabalho estão próximas. Nosso modo de compreender o mundo está próximo. Então é preciso também romper com estas circunstâncias. Mas, acima de tudo, senhoras e senhores, é preciso não apenas ficar na resistência. É preciso o passo da esperança. É o que distingue um homem justo de um homem injusto. É o que distingue uma pessoa que vai adiante em seus ideais daquela que simplesmente vive porque todas vivem também assim. O passo da esperança é o fato de que hoje no Brasil e no mundo nós temos cada vez mais relações de trabalho esgarçadas. Trabalho degradante sistematizado no Brasil e no mundo. Condições que levam o homem a sequer tangenciar a sua plenitude como ser humano. Nós estamos aqui nesta manhã, tivemos tempo, circunstância, linguagem comum, entendimento, possibilidade de convivência, roupa suficiente, meios de conversa um com o outro, e para tudo isto houve a necessidade de que o ser humano pudesse ter tempo para si, pudesse aprender um com o outro, pudesse aprender a regra de etiqueta, como cumprimentar as pessoas, como conversar com as pessoas, como conviver com todos na sociedade. Para tudo isto foi necessário que nós pudéssemos desenvolver um pouco da habilidade de ser humano. Haverá um dia, no entanto, em que nós queremos que toda a humanidade possa desenvolver esse pouco. Não só alguns, não só os privilegiados do mundo. Eu falo aqui, inclusive, aos que têm grandes esperanças e que sentem no outro, no próximo, um irmão, um ser humano igual. Porque alguns apenas terão essas condições, porque a maioria não terá essas condições. Quando se levantar a condição da esperança em nós, aí o jurista do trabalho no Brasil toma a dianteira não só dos demais juristas no Brasil, por dizer que temos alguma coisa, mas ainda não temos tudo, mas quiçá nós possamos tomar a história do mundo nas mãos.
não depende só do jurista, depende da sociedade. Depende da sociedade dizer: o mundo vive em trabalho degradante. O mundo vive em condições inumanas, mas nós queremos lutar para que este mundo possa ser justo. Um dia, senhoras e senhores, quando falavam que nunca na sociedade humana houve um só dia sem escravidão, não estavam mentindo quando falavam isso. O último país a abolir a escravidão foi o Brasil. Até o ano de 1888 se falava da escravidão. A minha faculdade, a faculdade na qual me formei, na qual dou aula até hoje, a Faculdade de Direito da USP, que é a mais velha do Brasil, ela existia no século XIX e ela ensinava para os seus alunos, depois juízes, promotores, advogados, ela ensinava aos seus alunos que o escravo morreria sem ser minimamente humano, porque a lei assim falava. E todos diziam: é impossível avançar, porque em toda a história da humanidade sempre houve escravidão. Meus senhores, o sonho foi mais alto, a luta foi mais alta. Há um dia em que o mundo já não tem formalmente a escravidão. O trabalho degradante é a escravidão ainda na prática, vista não mais pelo olho da Constituição normativa, mas vista pela prática real do mundo. Alguém vai dizer: é impossível, numa sociedade que está cortando direitos, na crise do capitalismo, desde 2008 até o presente, sonhar em aumentar direitos. Meus senhores, é sonho de louco, é sonho de quem sonha muito alto, mas só a esperança de quem sonha muito alto é capaz de fazer com que nós possamos, em um certo dia, não mais entrar para a história como mais alguns que fizeram os que todos fizeram, mas como aqueles que puderam pensar, falar, agir e no sonho que acalentaram no coração e nas mãos que agiram em busca desse ideal, puderam fazer então a história. Muito obrigado. Cumprimento o professor Alisson pela manifestação tão esclarecedora, as advertências necessárias. E eu gostaria de dizer ao doutor Luiz Alexandre e aos senhores que a jurisprudência do TST tem efetivamente abandonado a compreensão da subordinação jurídica como sujeição direta e tem avançado, em muitos casos, no vetor da subordinação estrutural. E é verdade, professor Alisson, que ninguém se colocaria abertamente a favor do trabalho degradante, mas é preciso que os operadores do direito façam uma leitura útil dos meios processuais que estão colocados à sua disposição. E no TST, isso me deixa muito feliz, nós temos decidido muitos casos que envolvem o trabalho degradante no meio rural, inclusive deferindo indenizações por dano moral em ações individuais. Bom, nós passaríamos agora, diante do tempo, às perguntas. Doutor Luiz Alexandre, a doutora Viviane pergunta se existe algum tipo de abrigo para acolher os trabalhadores resgatados e, na prática, o que é feito com essas pessoas, são devolvidos à sua localidade de origem. Nós não temos abrigos públicos, o Brasil não tem abrigos públicos para trabalhadores resgatados. Estamos avançando em nível de Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo para conseguir verbas, para fazer esses abrigos públicos, mas enquanto isso nós temos, nos casos que a gente conseguiu responsabilizar as empresas, e eu cito um caso importante que é o caso Zara, nós temos verbas de dano moral coletivo constante do termo de ajustamento de conduta da Zara, por exemplo, que pode ser usado, o dinheiro pode ser usado imediatamente a partir de um resgate efetuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério Público do Trabalho para colocar os trabalhadores em hotéis. É o que nós temos por enquanto. Outra pergunta é, na prática é feito com essas pessoas? Eles são devolvidos à sua localidade de origem? Se assim o desejarem, sim. Se esses trabalhadores resgatados desejarem retornar ao seu país de origem ou ao seu estado de origem, nós exigimos da empresa implicada o pagamento das passagens de volta ou para o seu país ou para o seu estado de origem.
mas não é a prática, não é usual. Normalmente os trabalhadores demonstram a vontade, o desejo de permanecer no país. E o que nós temos feito é reinserir esses trabalhadores no mercado de trabalho, também em atividade de costura, em outras empresas que são signatárias do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Vou citar um exemplo. No caso, quando foi estourado o caso Zara, nós chamamos a empresa CIA, que é signatária do Pacto Nacional, que fez propostas de emprego para os trabalhadores. Esse caso que houve na semana passada, que a gente estourou na semana passada, para os trabalhadores não ficarem sem trabalho depois dos 3 meses do seguro-desemprego, nós chamamos a Zara para assumir a oficina de costura em condições dignas. Vai ser feita uma reforma, a documentação do trabalhador, e eles vão ser reinseridos na cadeia produtiva da empresa Zara Brasil em condições corretas e dignas de trabalho. Só para fazer mais um adendo, esqueci de mencionar, a empresa Zara Brasil, que foi a que teve a maior repercussão, inclusive internacional, nas ações do Programa de Erradicação do Trabalho Escravo Urbano de São Paulo, é uma empresa que está se mostrando modelar também nesse processo de saneamento de sua cadeia produtiva e de tomada de medidas proativas para erradicar o problema da atividade econômica do vestuário. Temos que fazer essa consideração. Obrigado. Professor Alisson, o doutor Sérgio pergunta se a terceirização tem contribuído para o aumento do trabalho degradante. A terceirização é um dos indícios claros de como a cadeia do trabalho no mundo tem se fragmentado de tal sorte que a fiscalização jurídica dos vínculos dos elos dessa corrente vai se tornando cada vez mais difícil. O que o direito tem a fazer quanto a isso? A economia tem muito a fazer, a economia tem modo, tem meio de possibilitar um reerguimento de uma cadeia produtiva inteira. O direito tem menos a fazer, mas o direito tem pelo menos a hipótese de tentar ver vínculos jurídicos concretos entre todos os elos da cadeia, de tal sorte que a terceirização não seja o abandono, a fragmentação geral de cada um dos pedaços da economia, mas seja essencialmente compreendida num todo sistemático. Então é um dos índices notáveis da tragédia do direito do trabalho no Brasil hoje e no mundo, mas também com um bom potencial de luta e trabalho perante isso. Doutor Luiz Alexandre, Leonardo Matos pergunta onde e se atua o Ministério das Relações Exteriores no sentido de coibir as imigrações e, por consequência, evitar o trabalho degradante. Bom, o Brasil é signatário de diversos tratados de livre residência e, principalmente no que diz respeito às populações mais infligidas, mais sofridas com relação a essa questão do trabalho escravo urbano, que são os peruanos, os paraguaios e os bolivianos, o Brasil tem tratado de livre residência com esses países. Portanto, não há nada que o Ministério das Relações Exteriores deva fazer, porque tanto nós brasileiros podemos residir nesses países, residir e trabalhar, quanto esses trabalhadores podem vir ao país, se registrar na Polícia Federal e trabalhar normalmente com uma carteira de trabalho brasileira, e o valor do trabalho desse trabalhador boliviano, peruano ou paraguaio tem o mesmo valor e ele tem acesso aos mesmos direitos constantes da legislação trabalhista brasileira que qualquer trabalhador brasileiro. No caso de trabalhadores encontrados em situação análoga de escravo de países de fora desses que eu mencionei, fora do Mercosul, também eles têm direito a todos os direitos que são concedidos aos brasileiros, desde que flagrados pela fiscalização do Ministério do Trabalho em condição análoga de escravo. É uma pré-condição você permitir a residência do país. O Brasil tem o Ministério do Trabalho, através do Conselho Nacional de Imigração, tem uma resolução chamada Resolução 93 do Conselho Nacional de Imigração, que diz que trabalhador de qualquer nacionalidade que for encontrado pela fiscalização do Ministério do Trabalho em condição análoga de escravo deve receber
o visto de residência e deve ser resgatado e receber todos os direitos devidos a qualquer trabalhador brasileiro. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter ouvido manifestações tão interessantes e enriquecedoras, e declaro encerrado o painel. Obrigado.